Olá, eu sou o Einar Tribucci. E eu sou a Fabiana Fonseca. E estamos aqui com o Jacques Russoff, CEO da TTS. Um prazer estar aqui com vocês. Jacques, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. A ideia é a gente ter um bate-papo e para todo mundo que está nos assistindo hoje, com certeza vai aprender com a sua jornada, que é uma pessoa que a gente admira muito pela ética, por toda a sua capacidade profissional e que, enfim, né, ao longo desses últimos anos a gente tem trabalhado junto e tem sido um privilégio poder atendê-lo. Legal. Bom, acho que começo já perguntando aqui para você e contar um pouco da história da TTS, né? E toda esse desafio que você enfrenta no dia a dia. Perfeito. Obrigado pelo convite. Realmente é uma honra estar aqui com vocês. A gente já é parceiro antigo de mercado. Então, vivemos muitos momentos bons e ruins nesse nosso mercado, que é sempre desafiador. Então, é sempre bom compartilhar as nossas experiências para quem está aqui ouvindo crescer junto com a gente, né? Então, a TTS Energia é uma joint venture, é uma sociedade entre duas empresas. Uma é a Tulipa Solar, que eu fundei 10 anos atrás, com mais alguns sócios lá em Olambra, no interior de São Paulo. É uma colônia holandesa, minha família tem essa origem também, metade da minha família é de lá. E essa empresa, a Tulipa Solar, ela foi especializada em projetos fotovoltaicos para residências e produtores rurais. Então, nos primeiros anos, a gente cresceu bastante, principalmente porque a gente sempre focou muito em qualidade, em entregar aquilo que a gente prometia. Fomos crescendo naturalmente, fazendo cada vez mais projetos, mas chegou uma hora que a gente viu que a gente já tinha um conhecimento de engenharia, de legislação, de normas técnicas robusto, mas a gente não conseguia participar de concorrências mais desafiadoras, porque a gente não tinha nome, não tinha histórico, não tinha musculatura, balanço. E aí, nesse mesmo momento, a gente fez um projeto fotovoltaico na fazenda de um senhor chamado Álvaro Assunção, que é o fundador da Temon, que é uma das empresas mais tradicionais, mais antigas do Brasil, de instalações elétricas e hidráulicas industriais, comerciais. E ele demonstrou um interesse muito grande em entrar no mercado fotovoltaico. Ele via o potencial desse mercado, ele queria entrar, mas eles na Temon não tinham justamente o que a gente tinha, que era um know-how específico do mercado. E a gente começou naquele momento as conversas sobre como a gente poderia trabalhar junto, já que ele gostou do nosso serviço na fazenda dele, que a gente executou, e quem apresentou a gente foi um tio que já faz negócio com alvos, já fazia negócio com alvos naquela altura há mais de 15 anos. Então já existia uma relação de confiança mais antiga também, e esta parceria acabou resultando nessa joint venture, que foi criada, formalizada em 2019, o CNPJ, né, foi criado em 2019, onde a gente começou a fazer os primeiros contratos juntos. Esses primeiros contratos, a gente ainda trabalhou o CNPJ da TTS, mas as atividades sendo executadas pelas duas empresas. Foi somente ali para 2021 que a gente viu realmente o tamanho do potencial da empresa e a gente decidiu trazer todas as pessoas que já estavam 100% dedicadas à TTS, das outras duas empresas para dentro da TTS, e ela virar uma empresa independente. A partir dali foi crescimento, foi só ano após ano, dobrando, triplicando o volume de negócio, faturamento, resultado. Então foi ladeira acima. Chegou um ponto até que a TTS estava crescendo tanto que nem fez mais sentido para nós sócios da Tulipa manter o negócio da Tulipa em paralelo, fazendo projetos residenciais. Acho que quem trabalha com o residencial ou projetos maiores sabe, né, quem é aí do mercado, que o desafio de você lidar com um cliente, seja ele uma residência ou uma indústria de um sistema de 5 megas, é um cliente que você tem que prestar conta do mesmo jeito. Então, quando você tem escala e consegue fazer projetos maiores, quando você tem a engenharia, as normas, os procedimentos, o compliance para conseguir atender clientes maiores, é um negócio muito mais interessante. Então, a gente naturalmente acabou deixando de atuar no mercado residencial e de projetos pequenos para focar exclusivamente em projetos de maior complexidade. Hoje a Tulipa existe ainda como CNPJ acionista da TTS Energia, mas ela não executa mais atividades no mercado. Eu acho que o tempo passa tão rápido, mas esse mercado, se a gente colocar assim em números, ele existe mesmo há uns 10, 11 anos, né? Eu lembro aqui que o primeiro projeto de geração centralizada, atuei ali para um EPCista, foi em 2015 isso. Então, a gente está falando de 11 anos do primeiro projeto de energia centralizada, solar, né, no caso. E a Tulipa, na verdade, ela surfou a onda ali do que o mercado dava também, né? O mercado não dava grandes projetos ali também de geração distribuída.
nesse comecinho aí, né? 2015, 16. Foi maturar mais em 2017. Mas pegando o gancho do que você está trazendo aqui para a gente, você diria que a grande oportunidade que você abraçou nos últimos anos, desde da fundação da Tulipa, foi essa parceria com a Temon? Com certeza. Acho que ter feito essa parceria trouxe a oportunidade da gente conseguir explorar essas oportunidades de mercado, né? Eu acredito que talvez a gente até chegaria lá, seria um caminho mais longo, mais árduo. Eu tenho alguns parceiros que conseguiram trilhar esse caminho e fazer isso também, mas não teria sido tão rápido e, mais do que rápido, de uma maneira tão consistente, que eu acho que é o nosso diferencial, né? A gente realmente tem muita consistência naquilo que a gente faz. E eu acho que a principal vantagem da TTS é conseguir combinar bem esse espírito de startup que a Tulipa tinha, ou seja, sócios mais novos, querendo crescer, correr risco, sendo mais arrojados, e essa visão mais de um mercado sólido, experiente, de décadas de existência da Temon, com uma maior aversão ao risco, pisando muito em ovos no que vai entrar e no que vai. Então a gente conseguiu achar uma dinâmica muito boa através do Felipe Meirelles, que é genro do Felipe, diretor executivo da Temon, que é, pelo lado da Temon, quem está no dia a dia da TTS. A gente conseguiu achar um equilíbrio muito bom entre o que fazer e o que não fazer. Quando é de mais, quando é de menos. Esse é o nosso maior desafio até hoje, é o que dá mais trabalho para a gente, é manter essa balança, sempre não frear demais para ficar sem projeto, mas também não sair abraçando tudo que aparece pela frente para daí não conseguir entregar. Então, esta sociedade, essa joint venture, sim, para a história aí começando na Tulipa, foi realmente a nossa maior vitória. Jacques, interessante que num momento tão desafiador como foi a pandemia, foi o momento em que a joint venture decolou. Né? Agora, uma pergunta clichê, né? Mas acho que é importante também. Nesse contexto do que você falou, a tomada de decisão que foi mais relevante, que fez a TTS chegar onde ela está hoje, foi a joint venture? Tem alguma outra decisão que você pode aqui indicar como sendo muito importante para o negócio? Certo. Eu acho que ter... eu estou tentando fazer uma classificação mental, porque a questão da sociedade realmente ela é um marco muito grande para a gente. Então, ela fica muito à frente de qualquer outra decisão que a gente tenha tomado na Tulipa ou juntos depois da TTS. Mas eu acho que coisas que fizeram muita diferença para a gente foi, desde o comecinho, isso é lá na Tulipa ainda, ter investido no ERP, numa estrutura de controle de orçamento e depois de custo de obra muito sólida, que a gente aprimorou muito depois que virou TTS, que é uma das coisas que eu mais tenho orgulho hoje, né? A nossa estrutura de precificação, não conheço ninguém que precifica tanto no detalhe uma obra como a gente precifica, e mais ainda, depois que a gente ganha, a gente tem um RP, que é um RP específico para construção civil, para o mercado de construção, e onde o nível de detalhamento, de solicitação de compra para fazer orçamento, para depois virar um pedido de compra, para realmente isso ser entregue, acompanhamento de entrega desse equipamento ou serviço na obra, tudo isso tem etapas, níveis de aprovação que tornam o nosso processo inteiro muito controlado. Então, nessas mais de 100 obras, centenas de obras que a gente entregou nesses últimos 10 anos, a gente tem muito orgulho de falar que a gente só perdeu dinheiro em 2. Então, é uma estatística, você que está no mercado, quem tá, é muito raro isso. Uma empresa de construção civil não perder dinheiro em uma obra ou outra é muito difícil, e a gente só perdeu em 2, né? Então, o ideal era não perder nenhuma, mas eu acho que demonstra que essa decisão de investir desde cedo em ferramentas de controle muito, muito sólidas, muito robustas e descentralizadas. Ou seja, não é uma pessoa só que toma todas as decisões e que pode dar a carteirada e falar faz ou não faz. Não, tem uma estrutura que a gente tem que seguir, tem que respeitar para as coisas acontecerem. Então, também fez uma diferença muito grande na constância que a gente tem em entregar resultado. Você explicando, minha cabeça já vai mostrando como que o elo entre o acadêmico e o profissional
da sua liderança foi aplicado na empresa, né? Com certeza vem aí de um engenheiro de produção, né? Exatamente. Engenheiro de produção fuçado que resolveu aprender mais de elétrica. Você sabe, eu não lembro se eu já comentei isso com você, mas quando eu entrei na faculdade, eu entrei primeiro em engenharia elétrica. Eu fiz 1 ano de engenharia elétrica, eu entrei primeiro em Itajubá, estava até conversando com o Marcelo da Automa, né? Ele fez Itajubá também, a gente quase estudou junto ali nessa mesma época, né? Ele seria um pouco mais veterano até, mas eu entrei lá, depois eu passei na segunda chamada da USP, aí eu fui para a USP, fiz 1 ano de engenharia elétrica na USP, mas aí vem as coisas do destino, né? Foi um choque gigante para minha faculdade, eu reprovei em 10 matérias no meu primeiro ano. Uma vergonha, mas é verdade, 10 reprovações. E a gota d'água foi, né? Eu estava na República um dia, fui trocar a resistência do chuveiro, tomei um maior choque da minha vida. Eu falei, não, é um sinal claro de Deus aqui que engenharia elétrica não é para mim, deixa eu sair desse negócio, né? Aí eu decidi prestar vestibular para engenharia de produção, né? Eu já fazia parte desde o primeiro ano da empresa Júnior na faculdade, e aí eu tive contato mais com a engenharia de produção. Isso aqui faz muito mais sentido para o que eu busco para minha vida. Aí eu prestei vestibular de novo, porque com 10 reprovações nunca que eu ia conseguir transferência, né, de um curso para o outro. Passei no vestibular de novo e aí eu mudei para engenharia de produção. Mas ainda carrego um pouco dessa bagagem da engenharia elétrica, desse primeiro ano da elétrica. Chega de choque. Chega de choque. Não, Chuveiro chegar não, né? Mas então. Infelizmente eu voltei para isso depois. Até a gente estava falando mais cedo sobre o Crispim, né? Sobre o podcast dele no Duve. E foi uma das coisas que eu comentei com ele no nosso podcast. Ele perguntou qual foi o momento mais eletrizante da minha vida. E foi exatamente o meu primeiro choque de corrente contínua do módulo fotovoltaico. O choque de 800 volts de... Quando a gente começou a Tulipa, né? Era eu e um sócio. Num container que a gente comprou em Santos, a gente reformou, a gente construiu e a gente fazia o orçamento, fazia o comercial, fazia o projeto e fazia a instalação. A gente subia no telhado para instalar os projetos. Só que eu tenho esse lado holandês da família muito presente em mim, que é ser estabanado. Eu saio, quebro tudo, sou extremamente desastrado. E não deu outra. No nosso segundo projeto eu já tomei um choque que eu falei, aqui não dá para economizar não, deixa eu contratar uma equipe competente, porque senão eu não vou durar muito nesse negócio. Equipe. Exato, né? equipe, boa. Ô, Jacques, eu gosto de mexer em quase tudo na minha casa, né? E como você sabe, o sistema fotovoltaico da minha casa foi a Tulipa que instalou. Sim. E aí eu reparei que tá muito bem, mas 2, 3 painéis estavam falhando e o sistema, né, demonstra tudo isso. E aí eu falei com o Luiz Maeda, né? Luiz, olha só, tá falhando, o que é isso daqui? Chequei os disjuntores, tem um disjuntor que tá baixando, né? Fiquei com receio de ser um curto, alguma coisa. Ele falou, olha, eu acho que provavelmente deve ser falha no disjuntor, troca o disjuntor que vai resolver. E aí fui lá, eu comprei o disjuntor e fui trocar. Até a hora de abrir a caixinha ali, né, do quadro e desmontar o disjuntor, funcionou. Mas quando eu vi o barramento em cima e a complexidade, aí eu falei, não, deixa eu chamar alguém, que eu tô no meu limite aqui. E eu fiquei realmente preocupado de tomar uma descarga de corrente contínua. Não recomendo. A gente, nesses primeiros 2 anos, né, eu vira e mexe, já não era parte da execução, mas direto eu ia com o Maeda para ajudar numa obra aqui e ali. Foram alguns choquinhos que a gente tomou até entender sobre a importância dos procedimentos, normas de segurança. Enquanto é a gente, sócio, ainda vai, a gente tá ciente e exposto a risco. Mas quando você começa a ter um time, né, você tem mais pessoas junto com você, você não pode nem dar o exemplo errado. Ou seja, muda a visão muda completamente também, conforme você vai crescendo e criando equipes, né? Com certeza. Jacques, você mencionou aqui que estudou na USP, né? Nós temos aí uma alma mater em comum, com muito orgulho, né? Mas e também você tem uma vivência no exterior, né? Você trabalhou no exterior por um tempo, né? Alemanha, acho que Moçambique, salvo engano, né? Como essa sua experiência acadêmica, né? E esse tempo que você passou fora, como isso te ajudaram na sua atividade hoje? Perfeito, essa é uma ótima pergunta. Acho que acadêmico, a faculdade de engenharia, e aí mais especificamente o curso de engenharia de produção,
por mais que 80%, 90% das matérias, para a maioria dos engenheiros, não sejam aplicadas no dia a dia, você não usa nunca mais, vai usar cálculo 3, a maioria dos engenheiros nunca mais vai usar várias das matérias que a gente tem, mas passar por isso cria um processo, um pensamento analítico e processual muito forte. E é o que eu mais carrego comigo. Realmente a minha cabeça já era, mas depois da faculdade ficou muito mais processual. Qualquer mínima atividade que eu faço na minha vida, eu sempre tento transformar num processo e repetitivamente pensando em como otimizar esse processo. Seja escovar o dente, qualquer atividade que eu tenho, penso numa rotina, um processo, quais são as etapas e como que eu otimizo para atingir um resultado esperado da maneira mais rápida, com menores recursos, gastando menos água, menos pau. É nesse nível de raciocínio que a minha cabeça pensa em tudo, não só no trabalho, mas na vida. Então, a faculdade ajudou muito a desenvolver, trabalhar, a aprimorar esse raciocínio processual. E a vivência no exterior, ela me trouxe muita flexibilizar, me ajudou a flexibilizar a minha relação com pessoas, principalmente. Eu morei, como você falou, em Moçambique, eu fiquei 1 ano em Moçambique, mais ou menos, e mais 1 ano em outros países da África. Em Moçambique, eu trabalhava numa ONG que cuidava de crianças. Nos outros países, eu estava viajando, eu tive um período sabático na minha vida, que eu fui viajando e fazendo bicos, trabalhando pontualmente em países diferentes. E logo depois da minha experiência na África, eu mudei para a Alemanha. Então, imagina o tamanho do choque cultural, né? Que é a maneira como os processos ou as pessoas lidam com as coisas é realmente muito diferente. Muito mais descontração e descomprometimento de um lado, do outro lado, muito mais rigidez, uma coisa mais maçante, mas também compromisso com entrega muito... do processo. Exato, muito mais do processo, muito mais de entregar. Só que o cenário ideal, pelo menos na minha experiência, para a maioria das coisas que eu tento, não está nem de um lado nem do outro. Se eu fosse muito mais, vamos dizer, alemão ali na hora de eu fazer os meus relacionamentos e as minhas atividades aqui no Brasil, teria um nível de sucesso. Mas não tão grande quanto está no meio termo entre a descontração, a tolerância também, que é a minha maior dificuldade, inclusive hoje. É o que mais eu trago da Alemanha, é a pontualidade. Até com a minha esposa em casa, em compromissos, eu tento ser muito, muito, muito pontual sempre. E quando eu não consigo ser, ou quando as pessoas não são comigo, eu sofro. Mas é a cultura muito mais forte aqui. Então, se eu for só o alemão rígido aqui, que é pontual, eu vou minimizar o potencial das minhas relações. Então, é o equilíbrio entre ser comprometido com uma entrega, com um processo, ter disciplina, com uma flexibilidade, entendendo a cultura local, a cultura de cada país, cada povo que a gente fala, né? Nessa experiência internacional, eu passei por quase 50 países, então eu consegui vivenciar muito bem e o tanto que isso impacta o dia a dia informal, mas também nos negócios, né? Como mudam as características de cada povo fazer negócio. Então, ter vivido por isso tudo me ajuda muito hoje a saber lidar melhor com as pessoas. Eu tenho que dizer assim que você é um cliente que nos puxa. Para muitos é aquela diligência que te inspira, né? Poxa, eu queria ser tão diligente quanto o Jacques é. E sempre que eu vejo assim um e-mail, um agendamento seu, me faz, me puxa, né, para que, poxa, não posso falhar com o Jacques aqui nesse... Se a gente, exemplo, né, olha, vamos fazer um follow-up semana que vem, eu sei que vai vir a cobrança do Jacques, eu não posso deixar para a última hora, porque ele vai ser pontual ali na quinta-feira, naquele dia, naquele horário, e eu tenho que ter isso já estudado antes, né. E falo para você aqui como advogado, como sócio de um escritório, já com, né, um certo tempo de carreira, se o cliente deixar frouxo, as coisas não andam mesmo. E é importante essa diligência e conexão do cliente com o seu advogado dessa forma. E é uma coisa muito de engenheiro também, né? Muito. Eu acho que de outras áreas, não sei se a gente vê tanto esse tipo de prática, mas eu particularmente gosto muito de trabalhar com engenheiro e também sabe dar o tempo. Não tem essa pressa afobada, né? Tem o timing que o escopo jurídico entra dentro do projeto e você espera por isso. Né? Por isso que você tem ali todo, como se diz, o cronograma do projeto, né? É um projeto, né? Exatamente. Algumas coisas estão mais no seu controle, outras menos. Fica em cima do que está no seu controle, né? É o que dá para fazer. Né? Muito bom.
Você planejou a sua carreira? Ou a vida foi acontecendo? Você contou de 50 países, né, de vários continentes, então, como foi? Eu acho que tem uma coisa que não foi realmente planejada a minha carreira. Realmente, as coisas foram acontecendo. Na verdade, a minha carreira começou no setor alimentício. Quando eu me formei na faculdade, eu entrei no programa Trainee da Perdigão, fiquei quase 2 anos na Perdigão, entre o programa Trainee e depois assumindo supervisões de plantas da Perdigão, mas eu vi que não era o que eu queria. Então, um elemento, eu acho que ele é muito presente ao longo de toda essa minha trajetória, né? Que é a não aceitar, não me conformar com aquilo que não está fazendo sentido. Ou seja, não é bem um planejar o que eu quero da minha vida, mas é não aceitar que o que eu estou fazendo hoje, se não faz sentido, eu vou continuar fazendo por muito tempo. Então, por isso que às vezes eu olho, caramba, eu já estou 10 anos no mercado fotovoltaico, isso era inimaginável para mim, porque eu nunca tinha passado mais do que 2 anos numa área, porque até então nada tinha feito sentido. Então, eu fiquei 2 anos no setor alimentício, fiquei 2 anos nesse período sabático, fazendo bicos de tudo que imaginar. Esse período realmente foi um período de bastante experimentação na minha vida, o que eu quero fazer, né? Até áreas completamente fora dos negócios, de engenharia ou qualquer coisa, realmente experimentando o que faria sentido para mim. Depois voltei a trabalhar nessa empresa alemã com organização de eventos, de educação digital, então eu viajava o mundo por essa empresa, fazendo a parte logística e estruturando esses eventos que eles organizavam para trazer empresas que atuavam em educação digital. Daí, então, mais um período sabático ali, de uma viagem de moto que eu fiz da Alemanha até o Paquistão, que foi ali onde eu vi. Viajar é muito bom, mas também, assim, mesmo que eu tivesse dinheiro para fazer isso o resto da vida, propósito é um negócio muito importante e estava fazendo muita falta na minha vida. Esse sentimento de não ter um propósito, de não fazer algo que eu acredite, que eu goste muito, cresceu, foi ficando cada vez mais frustrante. E quando surgiu a ideia da energia fotovoltaica, foi o nível de motivação que eu nunca tinha sentido na vida. Acreditar, isso aqui é empreendedorismo, é social, é para o meio ambiente, ou seja, faz muito sentido. E as coisas, a partir dali, foram acontecendo. E ali eu acho que já começa a ter um pouco de cara de planejamento. Agora, ali já dá para pensar. Lembro na época da Tulip, falando, nossa, que legal, instalamos o nosso primeiro inversor de 30 kW. Cara, um dia eu vou instalar um de 60, um dia eu vou fazer um de 125. Ali entrou o engenheiro. O engenheiro já planejando, pensando, cara, um dia nós vamos fazer uma usina de tracker. Nossa, quando que vai ser? Será que vai ser o ano que vem? Será que vai ser daqui 3 anos? Geração centralizada que veio acontecer ano passado, né? Foi até antes, eu imagino, do que em termos de maturidade, de tamanho da TTS, eu imaginava que ia demorar mais tempo para a gente entrar num projeto de geração centralizada, né? Instalando centenas de milhares de painéis. Mas aconteceu ano passado. Então, não é bem um planejamento, mas já é um norte assim, do que fazer, né? E você acha que a TTS chegou já onde você imagina? Eu juro, sinceramente, que eu não tenho essa imaginação do que é, aonde a TTS pode chegar. Eu sei o norte. Agora, o que é o final? Eu acho que é até bom não ter isso, viu, Einar? Pensando agora, assim, qual é o objetivo? Porque dá uma impressão que se chegar lá, e aí? E depois? O legal é sempre ter o norte para onde ela vai e continuar crescendo, né? Crescendo, melhorando, fazendo mais. Mas, tentando responder nessa linha, nós somos uma empresa de EPC. Isso acho que ficou muito claro ano passado, em vários exercícios que a gente fez, inclusive com consultoria externa que a gente contratou para ajudar a gente, até para enxergar o que faria sentido para a gente diversificar e o que não faria. A gente chegou a explorar, abrir uma comercializadora de energia. Olha o nível, né? Compraram uma empresa de automação de software. São todas áreas que a gente estudou entrar e a gente viu que, cara, não faz sentido porque não tem a ver com construção. O que a gente faz bem? Nós somos bons construtores, bons EPCistas. A gente, fazendo benchmark aí com o mercado, fica bem claro que o nosso processo é um processo diferenciado. Então, vamos focar nisso, vamos fazer isso melhor, vamos crescer. E, claro, surgindo oportunidades pontuais de um investimento em algum ativo aqui e ali, a gente explora. Mas o que nós somos são EPCistas e a ideia é crescer como EPCista. Dentro de um mercado de energias renováveis, sempre dentro solar, eventualmente eólica, é algo que a gente às vezes conversa, subestações, linhas de transmissões, a gente conversa também, mas dentro do que o mercado está permitindo e está oferecendo. Hoje ainda, apesar desse momento de crise, né, acho que dá para a gente chamar
o que a gente está vivendo hoje no mercado fotovoltaico, na verdade, energias renováveis, não é só fotovoltaico, é um momento de crise, e mesmo num momento como esse, a gente está com muita oportunidade, bastante coisa que a gente está negociando, então faz muito sentido ainda a gente focar em outras atividades enquanto o nosso core business está ativo, né? Está quente. Então, não consigo responder bem essa pergunta, é aqui que a gente quer chegar. Mas eu consigo responder que é crescer e entregar cada vez mais, cada vez melhor. Muito legal essa sua fala, né? Apesar de todas as adversidades que a gente está vendo no mercado, né? Especificamente aqui de solar, que atuamos aí em conjunto, mas você também vê muita oportunidade, né? Acho que todo mundo sempre falou isso, que o mercado ia cada vez mais se profissionalizar, mas na prática de vocês, em EPC, é algo assim latente, né? O que a gente viu de EPCista que surgiu desde 2012 para cá, e que não tá mais, players internacionais, inclusive, que a gente foi terminar a obra que foi abandonada. Pois o que dirá também dos nacionais que não estavam estruturados como vocês aí estão desde essa joint venture com a Temon. Né? Exatamente. Então você entende que ainda há um campo vasto aqui para ser explorado nesses próximos anos no mercado de energia solar. Claro, a nossa visão, Einar e Fabiana, sobre o nosso mercado, né, para os próximos anos é desafiador, 26, 27, talvez 28, voltando a realmente ser um mercado de alto crescimento, 29, 30, 31. Então, está muito claro para a gente que no pior cenário, a gente tem que conseguir passar por essa fase ruim. E é claro, a gente reestruturou a empresa, a gente diminuiu, estamos até aproveitando essa fase para olhar para onde tem ineficiência e reduzir a ineficiência. E só fazendo um parênteses aqui, aproveitando o gancho. O Álvaro, que é o fundador da Temon, uma das coisas, várias coisas que ele falou, mas uma que me gravou muito, ele me falou isso a primeira vez, acho que 3 ou 4 anos atrás até, foi que nesses quase 50 anos de história de Temon, ele passou por várias crises. É só a gente olhar 50 anos para trás, o tanto de crise que foi para o Brasil, né, nesse período. Mas ele teve uma coisa em comum em todas elas. O fim da crise, começo da nova onda de crescimento, foram os momentos que ele mais cresceu, que ele mais conseguiu ganhar dinheiro, ganhar negócio. E ele sempre buscou ter a mesma coisa em comum, para se preparar, se enxugar para passar pela crise, sem fazer loucura, sem ficar desesperado, porque precisa de negócio, ter caixa, que é outra coisa que a gente compartilha, que eu acho que é uma das grandes forças da TTS, fora tudo isso, é o respeito ao fluxo de caixa. A Temon tem um fluxo de caixa assim, muito, muito, muito robusto. E a gente, desde a época da Tulipa, a gente sempre trabalhou com pelo menos 1 ano de fluxo de caixa. Hoje, a gente na TTS é 2 anos para mais de fluxo de caixa. Então, no mercado, no normal, o que eu escuto falar, o pessoal trabalha com 2 meses, 3 meses de fluxo de caixa. Então, se vem um período que te exige passar por uma reestruturação, que custa caro reestruturar, ficar alguns meses sem negócio, se você não tem pelo menos 6 meses, 1 ano de fluxo de caixa, você não aguenta, você não consegue. É por isso que tantos já não estão mais aqui entre a gente, né? Ou porque pegaram negócios ruins, né? Que é o outro lado da moeda, né? Quando você talvez está ficando muito sem negócio, você aceita entrar em negócios muito arriscados e acaba também piorando, por incrível que pareça. Então a gente tem essa visão, está preparado para passar no pior cenário 2 anos, 3 anos, com poucos negócios, com uma baixa onda, mas focando naquilo que a gente está vendo que tem muito potencial. E aí, claro, não tem como não falar de bateria, né? Não tem como não falar de BESS aqui. Estava fazendo uma conta de padeiro aqui, por cima, a gente está em negociações tirando o leilão de mais de 200 megas de bateria, sem falar do leilão. Então, é muita coisa que está acontecendo. É claro que é um mercado que ainda está todo mundo tateando. O quanto que vai virar de negócio disso daí é difícil dizer. A gente já instalou um projeto de bateria, uma bateria da Tesla para Micropower na Bahia. Estamos para assinar um outro contrato com eles agora. Tem uma outra bateria de 5 megas que acho que a gente vai conseguir levar também. Mas estamos falando de centenas de megas. Quando que a gente vai ver centenas de megas de bateria acontecendo no Brasil? Será que é esse ano? Será que é só depois do leilão? Não dá para dizer, mas o que está claro, até pelos nossos vizinhos de continente aqui, que vai acontecer. E o ponto para a gente tem que estar preparado, a gente tem que fazer essa imagem nossa, tá no mercado, para todos os players reconhecerem a gente como um braço forte, eficiente de projeto e instalação desses sistemas, para quando essa onda realmente começar a crescer, a gente está ali na frente dela, né, surfando ela também.
A gente vê já que em mercados mais maduros, né, Europa, por exemplo, diversos modelos contratuais relativos a BESS. Como você vê essa tendência aqui no Brasil? Né? Você acabou de falar que estão trabalhando em projetos e que envolvem, né, bateria, embora exista ainda essa questão regulatória no Brasil, né, que precisa ser bastante melhorada. Com né? certeza. Esse Como você vê isso? Todo mundo numa expectativa gigante para o LRCAP ser liberado. Acabou de ser adiado de novo, né? Essa é a nossa maior angústia, né? Mas o leilão, eu acho que ele vai ser muito importante, principalmente para trazer a economia de escala e superar essa barreira regulatória para outros leilões virem no futuro e realmente isso acontecer com mais frequência e naturalidade para ajudar eventualmente a resolver o problema do curtailment que esse leilão em si não vai fazer nem cosquinha, né? Ele não vai nem arranhar o problema, mas que precisa ser resolvido para a gente poder ver essa retomada das energias renováveis mais para frente, né? Mas até o leilão, ou mesmo até após o leilão, com o ganho de economia de escala que o leilão vai trazer para o país, para a gente o foco está claro no C&I e no agro. É onde a gente realmente enxerga muito potencial para a bateria, né? Ou seja, projetos para comércio e indústria e projetos para o agronegócio, principalmente micro-redes, sistemas off-grid, para reduzir consumo de diesel em diversos tipos de cultura, né? Então, hoje a gente está conversando bastante com projetos para a indústria, redes de supermercado, redes de operadores logísticos, com as mudanças de legislação que estão acontecendo também e a queda do preço da bateria, a gente já vê vários estados do Brasil com retornos de investimentos extremamente atrativos para colocar uma bateria, para fazer o load shift, né, para descarregar a bateria no horário de ponta e carregar ela ou com solar ou no fora ponta. Outros estados, aqui igual São Paulo, se você gasta uma energia ali muito boa, o payback começa a ficar levemente interessante. Ou seja, ainda não está bom aqui em São Paulo, na maioria dos estudos. Falta um pouquinho ainda para falar, agora é um payback irresistível, né? Mas está quase lá. Por isso que talvez ano que vem um pouquinho mais de economia de escala, o preço da bateria caindo um pouco mais, esses contratos vigentes de energia incentivada também caindo e as compra de energia convencional entrando onde não se tem os incentivos na TUSD, né? Isso torna a atratividade da bateria muito maior. A soma de todos esses fatores pequenos, a gente está vendo isso, a massa crítica chegando. Daqui a pouquinho vai ser o 2015 do solar, que é quando o boom aconteceu. E de novo, o nosso foco aqui está muito claro e está preparado para esse boom, né? E você, que já assinou alguns contratos, né, para instalação de BESS, você percebe por parte do cliente algum tipo de conhecimento, qual que é o arranjo contratual que ele deseja, qual que é o objetivo da contratação, ou simplesmente ele quer um BESS e está contratando isso como antes ele contratava um sistema fotovoltaico, por exemplo? Esse é um ótimo ponto, né? É muito diferente, né? Até para a gente que é uma empresa especializada em bateria, todo santo dia tem um conhecimento novo que a gente destrava na hora de entender as possibilidades de um BESS, como que elas se empilham, o que dá para usar junto, o que não dá para usar junto. Imagina para um cliente que não quer saber da conta de luz dele só. Então, o reflexo disso ao contrário do solar, que a grande 90% dos projetos que a gente fez para a indústria, no mercado C&I, comércio, indústria, foram com recurso próprio do cliente final. Na bateria, 90% do que a gente fechou está negociando no modelo as a service. Ou seja, o cliente final não quer desembolsar esse dinheiro. Ele quer ter um aluguel, um contrato de aluguel com alguém que garante que ele vai ter aquela redução na conta de luz dele. Porque ele não tem certeza que a tecnologia vai funcionar. Ele não quer gastar 5, 10, 15 milhões numa bateria, que ele não entende exatamente como ela vai funcionar e como que ela realmente vai trazer essa redução para ele na conta de luz e, principalmente, qual que vai ser a taxa de degradação? Será que ela vai estar na mesma capacidade daqui 5 anos, 10 anos? Então, é um produto mais complexo. O tempo de maturação dele no mercado de quem compra esse ativo vai ser mais longo. Eu acho que são 5, 10 anos até a gente estar no nível de que assim, qualquer gerente de facilities de qualquer indústria vai conseguir olhar um BESS e falar, não, esse aqui eu sei como funciona, aquele também, esse é melhor aqui, aquele é melhor ali. Vai um bom tempo até isso solidificar. Até lá,
as a Service é o carro-chefe para esses projetos começarem a rodar. Então, como eu disse, quase todos que a gente está negociando são junto com algum parceiro financeiro, né, que vai fazer o financiamento em 5, 10, 15 anos dessa bateria. Mas vocês, num arranjo contratual turnkey. Exatamente. De instalar o BESS. Exato. A gente fornece o BESS, faz a instalação e o nosso parceiro faz esse leasing, o arranjo contratual depende de cada modalidade, mas com o cliente final, onde a ideia para o cliente final é ter uma redução na conta de luz dele através do BESS. Ou seja, se ele gastava R$100 mil com um horário ponta, por exemplo, ele vai passar a gastar 50, 70, 80 mil com algum contrato de aluguel da bateria por um período de tempo e após esse período a bateria vai passar para a propriedade do cliente. Então esse é o modelo que tá mais fazendo sentido hoje. Eu acho que com clientes maiores que já acessam o mercado livre de energia, por exemplo, né, que tem ali bem ou mal algum consultor ou algum profissional interno que entende, né, do mercado de energia, fica mais fácil. Mas a imensa maioria da população, pequenos, médios aí, que não tem esse tipo de conhecimento, eu fico só imaginando a dificuldade. Porque olha só a complexidade. Ele mal sabe a carga dele, né? Ele eventualmente já tem algum sistema de geração acoplado junto à carga. Talvez ele ainda tenha alguma contratação de mercado livre para suprir essa... Às vezes ele nem sabe a flexibilidade dele. E aí você tem um BESS para concatenar um pouco disso tudo e achar os melhores valores aí para entregar, né? Para despachar ali a bateria, né? Então, não é missão fácil mesmo. E eu acho que isso, no final do dia, para aquele que vai prover alguma solução, ele vai precisar entender essa dor do cliente para poder vender qualquer tipo de solução. Exato. Como essas que se apresentam, né? Perfeito. E não é nem só eu acho que isso que você mencionou do pequeno e do médio, eu acho que isso vai ser até mais longo do que isso. Agora, os grandes hoje também ainda... Porque nem consultores que conhecem bem de bateria hoje existem no mercado. Ninguém conhece. Hoje dá para contar... ia falar nas mãos, mas felizmente já passou das mãos, né? A quantidade de projetos de BESS que tem no Brasil, né? Ou seja, menos de 100 com certeza. Então é muito pouco projeto executado ainda para ter algum especialista disso. Então até realmente esse conhecimento solidificar, até os grandes vão sofrer. E eu trago até um case real de uma negociação que a gente está fazendo, da gente apresentando a solução para o cliente, e o cliente... Do lado do cliente eram engenheiros, especialistas em compra de energia ali do lado, e dava para ver o tanto de confusão que causa. A gente não estava falando com gente que nunca não tem noção do mercado de energia, só conhece, sabe do que está falando, e mesmo assim causa confusão. Quais são todos os empilhamentos ou os potenciais benefícios que o BESS pode trazer, e o que é mais certo e o que é mais talvez. E como você apresenta isso para o cliente, como que ele analisa aí o risco disso do talvez, né? Então, e isso tudo que a gente está falando, Inara, é muito ainda do aspecto conta de luz, retorno de investimento. E aí tem o outro aspecto que me preocupa mais ainda, que é o aspecto técnico. A gente vê muita negociação do pessoal vendendo, negociando o BESS como se fosse um fotovoltaico. E a complexidade de você amarrar um fotovoltaico com um BESS, com às vezes um gerador, mais um sistema de grid zero na carga, é muito grande. Isso não é trivial. O grid zero já foi meio que um choque para o nosso mercado fotovoltaico, né? O pessoal já sofreu um pouco mais, um monte de desligamento de fábrica porque o grid zero não funciona, vários casos de reclamação assim. Agora imagina mais uma bateria ali adicionando na complexidade disso. Então, realmente o desafio aqui para o BESS vai ser grande. E, de novo, quem estiver olhando para isso desde o início e capacitando, a gente está fazendo 2, 3 treinamentos dos nossos times de comercial e engenharia dentro da empresa por mês. Onde tem evento de algum fabricante sobre a tecnologia do BESS, a gente vai estar lá porque precisa fazer isso. É o momento de aprender para depois conseguir entregar. Eu acho que os engenheiros que atuam no mercado, eles acabaram
estudando direito e começaram a ficar muito subjetivos. Estão muito subjetivos. Eu acho que essa complexidade, né, que o Jacques descreve do próprio, dos próprios engenheiros, né, da própria tecnologia, eu acho que isso passa para o nosso lado também, né, como assessores. A gente tem que colocar alguma ordem jurídica nessa complexidade, né? E aí eu acho que conhecer os modelos que funcionaram fora, obviamente eles têm que ser adaptados aqui, né? É outra cultura, são outros negócios, mas eu acho que isso ajuda muito, né? Conhecer os modelos também de fora. O que funciona, né? E adaptá-los aqui a essa complexidade toda, né? É verdade, temos chão pela frente aqui. Uma pena é que, diferente do que aconteceu no setor solar e eólico, que teve ali incentivos tributários, não é o que se vê no BES, né? O custo, o CAPEX, né? O tax burden sobre o CAPEX é muito alto. Muito alto. É uma tecnologia nova, né? Então, ela ainda não tem... Claro que está baixando muito o preço, mas ainda não tem a escala que pode chegar. Então, o preço dela ainda provavelmente inviabiliza muitos negócios e, com certeza, tax sobre isso tem um impacto grande, né? E é engraçado, né, que os incentivos que foram dados para o solar, desde o início ali, né, 2012, 2015, fizeram que esse nosso mercado explodisse, crescesse muito e gerasse problemas para a rede, né? Até a gente que é desse mercado e quer ver ele crescer, reconhece que hoje existe um excesso de geração que precisa ser resolvido. Só que a solução para esse problema, mais fácil, mais óbvia, é justamente o armazenamento em larga escala. E aí, na hora de resolver esse problema, incentivando essa tecnologia, que a gente vê ao contrário. Ou seja, leilões e desincentivo. Exatamente. De térmicas, exato, leilão de térmica, tarifas maiores para importar bateria ao invés de reduzir essas tarifas. Exato. Então é muito contraditório essa gestão e mostra que há uma intenção, mas não há planejamento nenhum no sistema elétrico brasileiro de longo prazo, né? De fazer esses crescimentos dessas novas tecnologias de uma forma madura, vendo o que aconteceu no exterior, tentando trazer isso para cá. O que está acontecendo no Brasil, no solar, aconteceu na Espanha 8, 10 anos atrás. Muito parecido o que aconteceu aqui, aconteceu lá. Então, existiam exemplos que dava para ter sido vistos, dava para isso ter sido melhor gerido. Mas, infelizmente, o que é um risco, problema, para o mercado, a gente acaba tentando olhar como uma oportunidade. Porque isso está filtrando o mercado, isso está dando uma limpada, vamos dizer assim, e isso mais para frente, para a TTS, para o nosso negócio, a gente enxerga como algo bom. Muito bom. É uma zona de conforto, né? Eu acho que pouca atividade do governo, né, do Poder Executivo em enfrentar essas dificuldades. É realmente bem complicado resolver o problema que a gente está vivenciando no setor elétrico, mas isso já tem sido cobrado há muito tempo, né? E o que a gente só vê é prorrogação, e que não se justifica. No final do dia, daqui a alguns anos, a gente vai ver regulamentação sobre isso. E o que vai ser trazido, com certeza, é o que já se discute hoje, sinal locacional, né? Empilhamento de receitas, e já foi explicado isso há muito tempo. Não é o momento de discutir tanto como, é o quando. Na verdade, já passou, né? A gente já se foi muito discutido o como. Agora, realmente, precisa começar a rodar e o que ainda não tiver muito claro, testa o resultado do que tem na mão agora e ajusta para o próximo. Eu fui num evento internacional que tinha vários advogados do mundo, né? E cada um falando do que teve de regulamentação para o benefício de baterias no seu país. É muito mais profundo, né? O tipo de benefício era sobre mineração, né? Não era simplesmente de um equipamento pronto. Não, quero desenvolver aqui um setor de fato novo e vou dar um benefício desde a indústria de base, não é simplesmente desonerar a importação, né? Então,
participei aí de algumas discussões tributárias envolvendo toda a regulamentação da reforma e é decepcionante quando você vê que não há nenhum tipo de aprofundamento em legislações do exterior para que a gente fizesse uma cópia mesmo, uma colagem, né? Um benchmark e pudesse copiar o que houve de setor eólico. Mas o setor eólico e solar, sabe, tem uma coisa. A lei é de 97, o convênio ICMS 116, ele é de 97. E eu acho que quando fizeram essa lei, na verdade é porque a tecnologia era tão cara que deu-se a isenção, porque isso daqui não vai fazer muita diferença, sabe? E quando... um dia chegou. E um dia chegou, né? Chegou, como o Jacques disse ali, em meados de 2012, participei ali do projeto do Mineirão, e quando eu me deparei, falei, nossa, essa lei é de 97, né? E não fazia ideia que existia essa lei, mas ela aplicou e tá aí até hoje, né? Funcionando. Mas eu acho que muda também com reforma tributária. Eu acho que falando um pouco aqui, principalmente para esse modelo dos agregadores, né, de equipamentos que existem basicamente. Claro que tem toda a questão logística, distribuição, né? Mas a questão tributária. Eu acho que esse modelo de distribuidor de equipamento aqui no Brasil que teve de solar, eu não acho que vai acontecer no BES. Sim. Porque não tem o mesmo tipo de benefício tributário que tem dos equipamentos solares, né? Faz sentido, porque ele vende com ICMS zero. Sim. E com reforma tributária tudo isso também muda. Também vai mudar, né? Então, não está tão longe assim. 2032, quando a gente vê, já estamos careca. Não vai esperar chegar, não precisa esperar chegar até lá. Pois é. Mas é isso. Tem mais uma pergunta, Jacques, mudando um pouco de assunto da bateria, né? De bateria, mas o Enar já comentou aqui hoje, né? Que você é muito criterioso, muito detalhista, um cliente que lê o material que a gente encaminha, né? Mas teve algum erro nessa sua carreira inteira, algo que você gostaria de ter feito diferente? Só não vale falar que é ter contratado o nosso escritório. Né? Isso não vale. Pois é, mas tem uma que doeu na pele, que é não ter... Não choque. Né? Não foi choque. Bem lembrado, doeu na pele, mas não literalmente. Não ter entendido a importância de uma proposta técnico-comercial ou um contrato bem feito no começo da Tulipa Solar. Na TTS, a gente já estava meio que aprendendo a lição e, claro, com a vinda da Temon para a sociedade, ficou bem óbvio tanto que isso era importante, porque eles já tinham essa visão muito mais madura do que a gente. Mas a gente vem ali do interior de São Paulo, né, ali de Olambra, é de uma cultura muito grande de fio do bigode, do boca a boca, da confiança. Então, a gente trabalhou por talvez até 5 anos, só com uma proposta técnica comercial de uma ou 2 páginas, muito simples, achando que isso era suficiente para resguardar a gente e o cliente do que estava sendo acordado. E 99% dos projetos mas às vezes você cruza com pessoas que são mal intencionadas, são pessoas que aproveitam de algo mal combinado para explorar isso depois. Então, eu acho que o grande aprendizado que eu tive, se eu pudesse voltar no tempo, seria isso. Lá no primeiro dia da Tulipa, ter gastado uma energia, ter contratado um escritório jurídico para me ajudar a montar a minha proposta técnico-comercial ou até mesmo um contrato melhor de serviço e ter aplicado ele em todas as ocasiões. Teve uma altura que a gente até conseguiu montar um contrato. Meu pai é advogado, ele me ajudou a montar um contratinho, só que mesmo com esse contrato em mão, na maioria dos negócios que vieram depois, se o cliente não pediu o contrato, contrato para quê? Eu olhei no olho do cara, tá tudo certo. Isso, naquele nível de maturidade, teve o seu custo, mas para hoje em dia, né, já é inimaginável. A gente estava falando disso esses dias, né? Para o nível de faturamento, de contratos que a TTS tem, é inimaginável isso, né? Hoje a gente talvez o nosso desafio grande hoje é tentar não cair em contratos tão maçantes, tão leoninos, contratos tão que mais travam o negócio do que ajudam a deixar ele bem amarrado. Então, até respondendo você e levando isso além,
é algo que a gente tem tentado dar uma atenção muito grande hoje. Claro que se o contrato é do cliente, ele está contratando a gente, ele fala, esse é meu contrato, quer, pega, não quer, paciência, a gente não tem muita opção, mas pelo menos tentar trazer essa consciência, essa experiência que a gente teve, que na grande maioria das obras que a gente lidou, ter contratos extremamente robustos e leoninos não ajudou o cliente, não ajuda o contrato a ser desenvolvido. Ou seja, de novo, aquilo que a gente falou no começo da conversa, o equilíbrio é o ideal. Não ter contrato, não ter absolutamente nada, você está muito disposto. Mas também amarrar demais um negócio prejudica o andamento da parceria, o andamento da... O EPCista já tem uma missão bem árdua para ficar perdendo muito tempo discutindo cláusulas ali, às vezes... e depois, exatamente. Às vezes você vai assinar um contrato de 300, 400 páginas, que acontece contando todos os anexos que às vezes um cliente tem. Na fase pré, ok, o time jurídico nosso está ali, traz os advogados, ajudam a gente a entender o risco, mas não são essas pessoas que vão tocar a obra depois. Sim. Não é o advogado, não é aqui a diretoria comercial que vai tocar essa obra depois. E a obra é obra, é aquela loucura, muita pressão, né? É muito dinâmico, muita coisa para entregar. E para conseguir ler 300, 400 páginas de um contrato para ter certeza que está cumprindo cada vírgula dali é humanamente impossível. Então, a gente sempre tenta ir num bom senso do que é mais prática de mercado, quase sempre funciona. Mas, às vezes, quando não funciona, depois gasta-se uma energia muito grande tentando entender o contrato, era essa vírgula ou era aquela. Então... Eu participei da negociação do EPC de Pirapora 1, né? Levou 6 meses para ser fechado o documento. Tinha mais de 300 páginas, assim. Mas eu acho que essa sua fala é culpa também dos advogados, sabe? Porque falta um conhecimento do negócio, que muitas vezes você está discutindo cláusulas ali que, de forma prática mesmo, aquilo não vai acontecer. A chance daquilo acontecer é muito remota e falta objetividade no olhar ali do que está sendo negociado, né? Então, acho que isso tem mudado muito, né? Eu acho que os advogados hoje estão mais alinhados com o resultado que os clientes esperam. Resultado e não simplesmente proteger todas as possíveis variáveis ali. Que a gente se defendeu muito como uma atividade de meio e ela hoje, com toda a tecnologia, toda a velocidade que a gente está imerso hoje, precisa ser de resultado. Sim, exato. Tem que ser focada, orientada para ajudar no resultado. Não só apontar risco, né? Não dá, não faz, mas o contrário, né? Viabilizar de uma maneira informada. Eu tenho visto isso também, mas é um outro desafio grande que eu acho que a gente ainda não estamos perto de atingir esse ponto de equilíbrio. Tem um exemplo recente também de uma negociação com um cliente internacional que está aqui no Brasil, contratou um escritório grande aqui do Brasil para fazer o contrato, traduzir o contrato de lá e tropicalizar esse contrato. E o que a gente nota é exatamente isso. Além do que já tinha, trazer mais defesas ainda para o cliente, ao ponto de, assim, o contrato, o projeto dele vai custar talvez o dobro do que poderia custar por conta de tudo que está sendo pedido ali. Então, corre-se o risco de inviabilizar um negócio porque você está protegendo tanto o seu cliente ao ponto de ele não ter nenhum risco, ou seja, não ter contrato, porque não vai conseguir contratar ninguém, e aí é risco zero mesmo. Então, existe ainda um equilíbrio aqui que é importante ser buscado, ser conscientizado, que os clientes escutem isso também, que eles procurem escritórios como vocês, que têm já essa maturidade, que já viveram os dois lados da moeda, que focam no resultado no fim das contas, né? E não só em proteger o risco, né? Bom, acho que conversamos bastante aqui, foi excelente. Já deu o tempo? Que pena, estou começando a gostar disso. A gente chama de novo. Opa, legal. A gente justificou o cachê, né? Tem cachê. Mas foi muito bacana ter esse tempo aqui com você. Legal. Acho que todo mundo que escutar vai ver o quanto o Jacques é um cara legal, não só no trabalho, mas também como pessoa. E com certeza vão ter aqui um aprendizado dessa conversa. Todos Obrigado, nós, né? E que venham muitos mais como esse. Desejo muito sucesso, claro, aqui no podcast, mas também com os nossos contratos, com tudo que a gente está fazendo. Vocês realmente são um escritório diferenciado. Desde as nossas primeiras conversas lá em 19, 18, envolvendo... É muita história, né? Mas o tanto que vocês
entendem a necessidade do mercado, a necessidade do cliente, é diferenciado. Então, também desejo muito sucesso, que também consigam, como a gente, passar por essa fase difícil e também muito sucesso no crescimento que vai vir pela frente. Obrigado, Jacques. Obrigado, Einar. Obrigado, Fabiana.